Se você quer aprender como fazer um espiral de ervas desse, como construir ele de forma fácil, prática e simples, acompanhe esse vídeo. O espiral de ervas ele tem essa condição de poder aproveitar melhor os ambientes, né? Aqui nós temos uma diversidade de plantas e a gente sobe com toda essa estrutura. Então a gente aproveita microambientes diferentes, né? Lugares que são mais altos e mais secos, lugares mais baixos, mais úmidos. E a gente vê a necessidade de cada uma das plantas e a gente coloca aqui. Além de tudo, de deixar um ambiente esteticamente interessante, né? Fica bonito, é uma construção bonita, é uma construção simples que parte de um padrão natural, né? Que a gente encontra esse movimento de espiral em diversos lugares, né? Tanto aqui na Terra quanto no cosmos. Tá certo? Então acompanha aí para você ver como é que é o processo de construção. E eu faço um pedido para você que para a gente continuar criando esses vídeos, montando esses vídeos, é importante que você nos siga. Então se você ainda não nos segue, clica aí e começa a seguir a gente, tá? Curte e clica no sininho. O sininho é para avisar que tem vídeo novo, tá? Para facilitar para você acompanhar o nosso trabalho, tá certo? E compartilha com os amigos, porque quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais conteúdo nós vamos produzir, nós vamos melhorando cada vez mais, tá? Conto com você e agora veja todo o processo acontecendo. Fala minha gente, nós vamos fazer hoje, construir um espiral de ervas. Nesse caso nós vamos fazer o espiral de ervas na escolinha Jardim da Rosa, que é uma escola que é inspirada na pedagogia Waldorf. Cada ambiente desse no espiral de ervas é um ambiente diferente, um lugar mais úmido, outro mais seco, um mais alto, outro mais baixo. Então tem o sol da manhã, o sol da tarde, tudo isso a gente aproveita. E nós vamos fazer de tijolos, estamos aqui em casa, né? Tijolo que sobrou de construção, estamos colocando aqui na caminhonete para ir para lá. Então acompanha aí. Vamos terminar de colocar esses aqui e a gente já segue. Bom, como tá tendo aula agora na escola, e aí pra gente não fazer muito barulho lá, pra não atrapalhar a aula, eu vou gravar todo o processo em time-lapse, tá? E eu vou narrando, explicando como é que é o processo construtivo, tá? Depois que nós terminarmos, você será capaz de fazer um espiral de ervas na sua casa. Beleza? Já estamos chegando, valeu! Bom, aqui a gente inicia fazendo a limpeza do terreno. Essa limpeza é importante porque essas plantas que estão aí são plantas espontâneas, né? Nasceram espontaneamente. Normalmente essas plantas têm uma capacidade boa de se desenvolver. Então se eu vou jogar terra em cima delas, é bem provável que elas vão rebrotar. Como eu não quero que elas rebrotem, então eu faço essa capina. A partir dessa capina vai dificultar, porque eu vou colocar terra em cima delas ali, vai dificultar que elas rebrotem. Então, assim que a gente conclui essa parte aí da limpeza, a gente já pode começar fazendo um círculo, porque isso facilita para a gente, a partir de um círculo, fazer o espiral, né? Ter essa noção de onde é que a gente pode fazer as curvas. Tem algumas formas que dá para fazer isso aí, né? Dá para fazer você colocando um ponto no centro ali, uma estaquinha, um pedacinho de pau com um barbante para você fazer um círculo perfeito. Mas dessa forma como eu fiz aí também, a gente depois pode ir ajustando para deixar o círculo da melhor forma, né? E ali, ó, agora percebam que eu estou entrando agora um pouco mais para dentro ali para fazer o espiral, né? Para fazer justamente a curva, para que então fique esse formato de espiral. Então, feito delimitado essa linha, aí precisa cavar um pouquinho ali, né, para ficar bem marcado e para facilitar para colocar então os tijolos. Então, para colocar os tijolos primeiro, para ele ficar bem firme, aí eu cavo um pouquinho mais para que tenha condição
desse tijolo enfim, não cair, né? Ele não ficar também não muito para dentro e nem muito para fora, que ele fique bem firme, porque em cima deles vão diversos outros e, enfim, a base, como toda construção, ela é importantíssima, tá? Então, enfim, concluindo aí essa parte do espiral, né, de cavar tudo isso aí, agora a gente já tem condições de partir para colocar os tijolos, tá? E eu contei com o auxílio do Fernando e a gente já está colocando os tijolos aí, fazendo já no espiral, né? E à medida que a gente vai colocando também, se precisar fazer algum ajuste, a gente já vai vendo, se ficou um pouquinho torto em algum canto, a gente já pode ir corrigindo. E enfim, aí você já vê, a partir dessa primeira fileira, você já consegue ter uma noção. Se tem algum lugar que ficou muito torto, alguma coisa assim, já pode ir ajustando, tá? E depois que é feito essa primeira fileira, a gente colocando eles todos, a ideia é que a gente procure ter a primeira base uma coisa mais próxima do nível. Por que eu digo uma coisa mais próxima do nível? Você percebe que a gente não tem nenhum equipamento de precisão, porque é uma construção orgânica, né? Uma construção que não requer também muito detalhamento nesse sentido de que se eu puxar 1 milímetro para cá, outro milímetro para lá, vai dar uma diferença muito significativa. Isso a gente vai vendo, vai olhando, né? Acho que eu gosto dessas construções orgânicas, que elas ficam legais assim aos olhos, né? Quando a gente olha, a gente percebe que é uma construção orgânica, que não foi milimetricamente detalhado ali, porque como a gente vai trabalhar com plantas, eu acho que esse aspecto também de um pouco não exatamente milimetrado todas essas curvas, dá um aspecto legal. Olha aí, concluímos essa primeira parte. Agora a gente parte para começar a colocar a terra. A terra a gente pegou daquele terreno ali do lado, porque limparam recentemente, então é uma terra, vamos dizer assim, mais fértil, porque ainda é a camada superficial, onde se deposita a maior quantidade de matéria orgânica. E aí a gente enche, tá? A gente enche e conforme vai enchendo, a gente tem que tomar cuidado também para não derrubar a estrutura, mas conforme a gente enche também vai dando um pouco mais de segurança para a estrutura, tá? A gente tem que encher até lá em cima. E aí depois de colocar aí, eu acredito que foi aí uns 8 carrinhos de mão, mais ou menos, para encher toda essa estrutura, a gente agora vai acomodando, né? Acomodando com a mão mesmo. Aí você percebe aí que eu vou puxando para um lado, para o outro, já procurando deixar as paredes bem fixas, né? E aí esse aí é o resultado dessa terra colocada em cima dos tijolos, que vocês percebam que ele vai subindo, né? Ele vai crescendo conforme vai indo para o centro. A gente vai colocando, vamos dizer assim, um degrau a mais, né? E conforme vai chegando mais perto, a gente vai colocando mais próximo esses degraus, né? Lá de baixo é pequenininho, depois a gente vai ajustando mais para ficar mais alto o centro, tá? Então depois desse ajuste todo, da gente colocar todas essa terra já acomodada, aí para ela assentar bem, eu jogo uma água e já vou fazendo também essa lavagem nos tijolos para ficar bem limpinho, ficar arrumado. E depois, novamente, agora eu volto acomodando, né? Porque a água já deu uma assentada, e aí eu vou espalhando também, mas ao mesmo tempo passando a mão para dar uma aerada. Jogo uma terrinha ali um pouco melhor, porque essas plantas que nós vamos plantar, a maior parte delas tem raiz superficial, então é melhor que a gente concentre uma terra, se a gente tiver uma terrinha um pouco melhor, na parte de cima, tá? Então aí, mais uma vez, né, acomodando, jogando um pouquinho mais de terra nessa parte superficial, espalhando bem, distribuindo legal, tá? A gente começa ali desde cima, embaixo, deixando todos os lugares bem preenchidos. E agora eu estou colocando matéria orgânica, né, que é um material triturado de galhos, né, um pouco de folhas também. E esse material ele vai ajudar tanto a manter úmido, né, o ambiente quando a gente molhar, mas também para que aquela terra que está lá em cima ela não desça conforme vai molhando, tá? Então já essa cobertura de solo, além de diversos outros fatores aí que vão contribuir para as plantas também, né? Vai ter isso aí, atrai minhocas, né, para fazer a decomposição, outros insetos decompositores que contribuem para o sistema, para melhorar esse solo aí.
E agora já chega o momento de distribuir as plantas, porque primeiro a gente distribui para dar uma olhada mais ou menos onde é que vai ficar cada uma delas. Então eu começo ali em cima utilizando as babosas, né? Vamos plantar 3 babosas e nós escolhemos plantas que serão realmente úteis ali para a escolinha, né? Para o jardim. Essa aí eu fiz ela sozinha, porque é para as crianças bem pequenininhas, mas nós vamos fazer outra onde as crianças também vão participar do plantio, todo o processo. Tá? E aí eu distribuí, então o capim cidreira, né? Capim santo ali que vai ficar na base, mas lá em cima tem a babosa, do lado da babosa um alecrim, depois vem o boldo, aí menta e hortelã. Tanto a menta quanto o hortelã, vocês podem ver aí, ó, eu peguei algumas toceiras assim de uma horta de um amigo. E o propósito aí de uma toceira, se a gente for recortando, a gente consegue fazer diversas aí, ó. Bom, e nesse momento a professora me deu uma muda de alecrim. Aí eu fui ali e plantei ali do lado da onde vão ficar as babosas. Boa parte dessas plantas aí são entoceirantes. Nesse momento eu não vi necessidade porque elas estão bem espaçadas, mas talvez mais na frente seja necessário colocar um limitador para que uma não, vamos dizer assim, não avance sobre o espaço da outra, assim, no sentido de facilitar para a gente ter cada uma no seu lugar e facilitar o manejo também, tá? A gente poderia simplesmente ir arrancando e tirando, mas aí para facilitar o manejo, mais na frente a gente pode colocar o limitador. A babosa eu fiz a limpeza toda dela, fiz o plantio simples, né? Abri o buraquinho ali, coloquei ela e apertei. Mesma coisa do alecrim que está do lado. E agora o boldo, esse boldo é aquele boldo rasteiro. Então eu só tenho que basicamente enterrar as hastes dele. Então eu fui abrindo os espaços e colocando, né, uns um pouco mais profundos, outros menos, com a intenção dele, vamos dizer assim, aquele pedacinho ali, ele tomar de conta ali, tá certo? O boldo ele pega com muita facilidade, dessa forma aí como eu estou plantando. Então, enfim, não precisou fazer nada. Agora eu estou plantando uma menta aí, que é uma toceirinha também, mas a menta, o ideal seria ter feito toda a poda das folhas dela, né? Porque essas folhas aí elas não vão suportar por conta da raiz já ter entrado em contato com o ar, elas vão cair. Mas enfim, eu deixei aí também porque as crianças já poderiam ter um primeiro contato aí de experimentar a menta. E agora aí eu estou fazendo o plantio do hortelã, que vai ficar do lado da menta da mesma forma. E o hortelã também vai cair as folhas e depois ele rebrota com o tempo. Tá? Então, mais uma vez, aí a gente vai plantando um do lado do outro para ele conseguir fechar bem. E poderia colocar mais plantas, mas foram as que eu tive acesso no momento. Mas plantas assim que tem a ver, né? E agora aí o capim santo e concluímos. Valeu! E o espiral ficou conhecido como Castelo das Plantas, porque uma criança viu o formato e associou a um castelo.